Capítulo 551 Você não sabe contar, parte 1. Merda, Evan cerrou os dentes com tanta força que veias começaram a aparecer por todo o seu rosto. Antes de vir para a cidade de Naflion, ele decidiu que não participaria de nenhuma batalha e apenas se concentraria em aumentar as fileiras de seu núcleo monarca por causa de sua alma ferida. Mas por causa do efeito de seu título, ele não apenas participou da batalha, mas até usou suas habilidades sem se importar com nada que prejudicasse ainda mais sua alma. Agora sua alma estava 9% danificada e como suas emoções já haviam voltado ao normal, a dor que sentia era simplesmente insuportável. Ele tirou 3 núcleos de classificação e os enfiou na boca. Seu físico monarca foi ativado e todos os núcleos se transformaram em energia que correu em direção ao seu núcleo monarca. Por absorver 3 núcleos ao mesmo tempo, Evan sentiu que seu corpo estava prestes a explodir devido à grande quantidade de energia. Mas a dor física que vinha devido à vasta quantidade de energia não era nada quando comparada à dor que vinha de sua alma, então ele não se importou com isso e continuou a refinar a energia dos 3 núcleos. À medida que seu núcleo começou a absorver a energia, a dor vinda de sua alma mais uma vez começou a diminuir. Embora o efeito não tenha sido tão bom como antes, porque sua alma estava agora 9% danificada, ainda assim foi um grande alívio para ele. Porra, nunca mais quero passar por esse tipo de situação, disse Evan enquanto respirava fundo. Ele abriu sua janela de status e olhou para a seção de título para ver se havia alguma mudança em seu título, o amaldiçoado, mas tudo o que viu em seus detalhes foram pontos de interrogação. Que tipo de título fodido é esse? Se essa merda continuar me afetando assim, posso morrer um dia. Evan tentou se levantar, mas todo o seu corpo tremia. Ele tirou o corpo de um monstro Rank B e usou energia para devorá-lo. À medida que seu núcleo refinava a energia do corpo do monstro, sua condição começou a se estabilizar. Ele olhou para seus mortos-vivos sombrios e viu que a maioria deles foi destruída. Restavam apenas 10.000 mortos-vivos das sombras dos 33.000 iniciais. A maioria dos mortos-vivos das sombras foram destruídos por causa das ondas de choque. Evan disse com a boca trêmula e usou a ressurreição das sombras no leão dourado. Ele usou um grande número de almas para que a ressurreição das sombras não falhasse e mais uma vez amaldiçoou seu título que o forçou a danificar tanto o corpo do leão. Droga, agora não consigo nem usar a ressurreição das sombras corretamente. Evan começou a suar quando ativou a ressurreição das sombras porque, ao contrário de antes, agora ele estava sentindo uma dor aguda mesmo enquanto usava essa habilidade. Quando ele ativou a ressurreição das sombras porque, ao contrário de antes, agora ele estava sentindo uma dor aguda mesmo enquanto usava essa habilidade. Por usar um grande número de almas, a ressurreição das sombras foi bem sucedida e logo uma sombra morta-viva do leão dourado de 20 metros de altura saiu do cadáver e ficou na frente dele. Sabe, quero nomeá-lo filho da puta porque você também é uma das razões pelas quais estou nessa condição, Evan disse ao morto-vivo sombrio do leão dourado depois que ele ficou na frente dele. O leão de ouro olhou para Evan com confusão estampada em seu rosto. Não conseguia entender por que Evan estava zangado com isso. Ele primeiro o matou de forma brutal sem motivo e agora queria dar-lhe um nome sujo. O leão de ouro queria muito saber qual era o seu crime, mas não havia ninguém para lhe contar nada. Vendo como a sombra dos mortos-vivos do leão dourado estava olhando para ele confuso e descrente, Evan se sentiu um pouco estranho. Ele também não sabia por que matou o leão de forma tão brutal, então não sabia o que dizer. Esqueça, vamos indo já que deixei aquele Sonic Bet escapar mais cedo, Evan murmurou após um momento de silêncio e ligou para Ariel. Ariel desceu do céu e Evan sentou-se de costas. A maior parte de sua energia sombria foi consumida porque ele estava continuamente transformando monstros em mortos-vivos sombrios, então desta vez ele absorveu as almas de todos os monstros que foram mortos por seus mortos-vivos sombrios usando a habilidade de absorção de alma. Depois de absorver suas almas usando a habilidade de absorção de almas, ele guardou seus corpos e começou a avançar mais uma vez.
Enquanto avançava, ele enviou uma mensagem aos outros 6 grupos de mortos-vivos das sombras e pediu-lhes que voltassem. Agora que ele não pode criar novos mortos-vivos sombrios, era inútil deixá-los limpar a cidade individualmente. Enquanto Evan avançava, o Sonic Bat retornou ao centro da cidade onde Damian estava organizando os monstros. Quando Damian sentiu o corpo inteiro de Sonic Bat tremer e ele veio sozinho, seu coração afundou e ele rapidamente perguntou o que aconteceu. O leão dourado está morto, Sonic Bat disse com a voz trêmula ao se lembrar do corpo sem pele do leão dourado. Sem esconder nada, contou tudo a Damian. O que será contou a ele quando pediu que ele escapasse da cidade de Naflion e finalmente entendeu a identidade da pessoa que matou o leão dourado e o cavalo relâmpago. Por que aquele bastardo está aqui? Damian praguejou baixinho e disse com uma voz irritada. De acordo com as informações que recebeu de Será, ele sabia que Evan era mais poderoso do que um Ranker S médio e também poderia convocar muitos monstros de alto escalão. Será difícil para nós lidar com ele agora que nossos 2 Rankers S já estão mortos. Damian murmurou em voz baixa e uma expressão hesitante apareceu em seu rosto. Mas a hesitação em seu rosto logo se transformou em determinação e ele pegou seu cristal de comunicação. Sua determinação vacilou por um momento depois de retirar o cristal, mas no final, ele ainda o ativou e contatou alguém. Logo a ligação foi contatada e a pessoa do outro lado atendeu. Qual é o problema? Damian ouviu uma voz doce que fez um arrepio percorrer seu corpo, mas controlou suas emoções e contou tudo o que aconteceu recentemente. A pessoa do outro lado ficou em silêncio por um momento após ouvir Damian, mas o silêncio não durou muito e Damian logo recebeu uma resposta. Retire-se do centro da cidade e venha em direção ao portão oeste, eu cuidarei dele. Os olhos de Damian brilharam ao ouvir isso e ele rapidamente concordou em recuar dali. Vamos, precisamos nos afastar daqui antes que aquele cara chegue, Damian disse a Sonic Bat e começou a se preparar para sair dali. Enquanto todas essas coisas aconteciam, um cavalo relâmpago pairava bem acima deles, olhando para tudo com seus ardentes olhos roxos. Fim do capítulo. Capítulo 552 Você não sabe contar, parte 2. O Indie Walk, quando ativado, você pode usar o poder do elemento vento para se mover instantaneamente dentro de uma área de 10 km ao seu redor. Tempo de espera, 1 minuto. Evan olhou para os detalhes da habilidade que adquiriu enquanto lutava contra o Leão de Ouro e ergueu uma sobrancelha. Essa habilidade é semelhante a piscar, mas desvincula a habilidade de piscar que pode teletransportar o usuário. Essa habilidade dá ao usuário uma explosão de velocidade para aparecer em qualquer lugar dentro de 10 km da área ao seu redor, Evan murmurou para si mesmo depois de ler os detalhes de a habilidade. Mas havia uma coisa que ele não conseguia entender. Nunca ouvi falar de ninguém que tenha adquirido habilidades como essa. A maioria das pessoas obtém suas habilidades depois de aumentar a classificação de seus núcleos ou usando os livros de habilidades, mas Evan nunca ouviu falar de alguém que recebeu uma habilidade enquanto lutava contra alguém. Isso também é um efeito desse maldito título. Evan ainda se lembra de como ele entrou em estado de transe por uma fração de segundo antes de ele recebeu essa habilidade. Algo assim nunca aconteceu com ele antes, então ele pensou que também era o efeito do título, o amaldiçoado. Quando esse adorador do culto do ponto de interrogação me mostrará os detalhes deste título. Em voz alta e fechou sua janela de status. Ele olhou para seus mortos-vivos sombrios que acabaram de matar outro grupo de monstros e acenou com a cabeça em satisfação. A maioria dos mortos-vivos sombrios que ele criou depois de entrar na cidade de Naflion já desapareceram porque não foram salvos. Além do cavalo relâmpago e do leão dourado, havia apenas alguns outros mortos-vivos das sombras que foram deixados para trás. Evan já salvou o leão dourado e o cavalo relâmpago, então eles já faziam parte de suas sombras permanentes de mortos-vivos. Ele guardou os corpos dos monstros que foram mortos por seus mortos-vivos sombrios e usou os sentidos das sombras. Assim como ele usou os sentidos das sombras, ele viu um grande exército de monstros se movendo em algum lugar.
Na liderança do exército, ele viu um homem de meia idade que tinha cabelos brancos e corpo robusto. O que diabos esse cara está pensando? Evan franziu as sobrancelhas ao ver Damian se afastando do centro da cidade. Depois que Sonic Bet deu a notícia sobre Evan e seu exército das sombras, Damian começou a se afastar do centro da cidade junto com todos os monstros que estavam reunidos lá. Seus movimentos eram completamente incomuns e Evan estava com um mau pressentimento. Se ele estivesse em perfeitas condições, já teria saltado para o meio do exército para eliminá-los, mas em sua condição atual, ele não pode tomar nenhuma decisão precipitada. Ele ponderou por um momento e depois de dar uma olhada no que Damian estava fazendo ele se decidiu. Ele bateu na cabeça de Ariel e pediu para voar em direção ao cavalo relâmpago. Ignore os grupos de monstros que aparecem no caminho por enquanto e siga-me. Evan enviou uma mensagem para seus mortos-vivos sombrios e todos eles o seguiram. Embora ele não pudesse lutar contra si mesmo, seus mortos-vivos sombrios não eram mais fracos do que o exército de monstros de Damian e Sonic Bet. Havia cerca de 100 mortos-vivos das sombras e todos eles eram pelo menos de rank A+, e havia até 5 mortos-vivos das sombras de rank S entre eles. Vou ficar longe deles e deixar meus mortos-vivos sombrios lidarem com os monstros para mim, Evan disse em voz alta e continuou a absorver corpos de monstros enquanto voava. No início, ele estava pensando em conhecer Nathan e outros caçadores para que pudesse atacar Damian e o exército de monstros com eles. Mas olhando para o movimento de Damian, Evan estava se sentindo desconfortável e queria acabar com ele antes que pudesse usar qualquer tipo de truque. Esperemos que minha intuição esteja errada e ele esteja se afastando por medo. Cerca de 20 minutos depois, Evan notou uma base de caçadores a alguma distância dele. Evan podia sentir a presença de Kazil vindo da base, então ele imediatamente entendeu que esta era a base onde Sophie e Calbi estavam. Ele pensou em ir para lá por um momento, mas depois de pensar em seu título, decidiu apenas seguir em direção a Damian por enquanto. Kazil também sentiu a presença de Evan, mas Evan lhe enviou uma mensagem, dizendo-lhe para proteger a base por enquanto. Logo meia hora se passou e Evan estava prestes a alcançar Damian e Sonic Bet. Havia dezenas de mortos-vivos das sombras de rank A+, e 5 de rank S em seu exército, então era impossível para Evan esconder sua presença enquanto se movia, então Damian e Sonic Bet naturalmente o sentiram se aproximando. Porra, ele já está aqui. Damian amaldiçoou em voz alta e ordenou que os monstros se movessem mais rápido. Mas logo eles notaram outra coisa e os rostos de Damian e Sonic Bet ficaram brancos e pálidos. O que diabos está acontecendo aqui? Sonic Bet perguntou com uma voz cheia de descrença. 4, não 5, na verdade há 5 monstros de classificação S que estão vindo em nossa direção, disse Damian com os olhos bem abertos. Anteriormente, Sonic Bet disse a ele que havia apenas um monstro rank S no exército de Evan, mas agora ele estava sentindo a aura de 5 monstros rank S. Bastardo, você não sabe contar? Damian olhou para Sonic Bet e disse com uma voz irritada. Mas quando eu os vi underscore, Sonic Bet queria dizer algo, mas nenhuma palavra saiu de sua boca, ele não conseguia entender como o número de monstros rank S aumentou de 1 para 5. Caramba, ainda estamos a alguma distância do portão oeste. Damian ignorou o Sonic Bet e aumentou sua velocidade de movimento. Mas antes que pudessem se afastar, 5 auras aterrorizantes encheram os arredores. Damian e Sonic Bet olharam para trás e viram 5 raios de luz vindo rapidamente em sua direção e todos os 5 estavam liberando a aura dos Rankers S. Fim do capítulo. Capítulo 553 Fuga, Parte 1. Boom! Uma forte explosão abalou todo o ambiente e uma nuvem de poeira subiu alto no céu quando Stone Buffalo, Titan Elephant, Lightning Horse, Golden Lion e Volak pousaram no chão. Logo Eclipse, Astronax, Necros e outros mortos-vivos das sombras também vieram voando e pousaram logo atrás deles. Quando Damian e Sonic Bet notaram auras de 5 monstros rank S e quase 100 monstros A+100, seus rostos ficaram pálidos.
Mas o choque deles logo se transformou em horror quando a nuvem de poeira se acalmou e eles finalmente viram os 5 monstros Rank-S com seus próprios olhos. Como isso é possível? Os olhos de Damian se arregalaram como pires e ele inconscientemente deu um passo para trás. Sonic Bat foi o mesmo e também ficou chocado além da crença. Esse é o leão dourado e o cavalo relâmpago, disse Damian com a voz trêmula depois de ver os mortos-vivos sombrios do leão dourado e do cavalo relâmpago. Embora as aparições do leão dourado e do cavalo relâmpago fossem completamente diferentes de antes, Damian e Sonic Bat foram facilmente capazes de reconhecer suas auras, que ainda eram as mesmas. Evan manteve distância de Damian e do exército de monstros e estava a 20 quilômetros de distância deles. Ele estava sentado atrás de Ariel, que pairava a 5.000 metros de altura no céu. Embora não tenha sido fácil para Evan ver tudo claramente de uma distância tão longa em sua condição atual, ele ainda foi capaz de ver que havia pelo menos 500.000 monstros com Damian e Sonic Bat. Não será fácil, Evan murmurou em voz baixa depois de ver o número de monstros. Se ele estivesse lutando ao lado de seus mortos-vivos sombrios, ele poderia tê-los ajudado com sua habilidade Anel da Morte, que é um inimigo de grandes grupos. Mas como ele não vai lutar ao lado deles, não será fácil para seus mortos-vivos sombrios lutarem contra tantos monstros, mesmo que todos eles sejam de alto escalão. Posso convocar de volta meus mortos-vivos sombrios, mesmo que eles sejam destruídos pelo exército de monstros. Só espero que o ferimento da minha alma não me afete ao convocá-los. Evan disse enquanto tirava outro corpo de monstro de classificação B para absorver usando devoração de energia. Após o pouso, os mortos-vivos das sombras não se importaram com o choque que Damian e os outros monstros estavam sentindo e imediatamente investiram contra eles. Foda-se, embora eu não saiba o que diabos está acontecendo aqui. Eu me recuso a acreditar que não podemos derrotá-los com nossos números atuais, Damian disse em voz alta e ordenou que o exército de monstros atacasse os mortos-vivos das sombras também. Rugido, rugido, estrondo. Rugidos de monstros encheram a cidade inteira e o chão em centenas de quilômetros de área começou a tremer enquanto o exército de monstros de centenas de milhares de monstros avançava em direção ao pequeno exército das sombras. Enquanto ambos os exércitos avançavam, o elefante titã de 100 metros de altura, que não teve nenhuma oportunidade de lutar depois de se tornar um morto-vivo das sombras, foi o primeiro a fazer o seu movimento. Enquanto corria para frente, seus olhos roxos brilharam e ele abriu bem a boca e ativou sua habilidade, Tremor Roar. Roar, Tremor Roar, um rugido ensurdecedor que pode instilar medo em seu inimigo e atordoá-lo se seu poder espiritual não for forte o suficiente. Assim que o elefante titã usou sua habilidade, o chão à sua frente desabou por causa do rugido ensurdecedor e a maioria dos monstros de baixo nível pararam de avançar e congelaram de medo. Assim que os monstros pararam, o elefante titã saltou para o céu e usou outra de suas habilidades, Gaia Slam. Uma grande quantidade de mana explodiu de seu corpo e no segundo seguinte, o corpo de 100 metros de altura do elefante titã caiu em meio ao exército de monstros que foi congelado por causa da habilidade Tremor Roar. Bull! Estrondo! Uma explosão devastadora sacudiu toda a cidade de Naflion e ondas de choque fortes o suficiente para transformar pedras em poeira varreram todas as direções. Todos os monstros de Rank C e abaixo que foram pegos pelas ondas de choque explodiram instantaneamente em névoa de sangue e uma grande área ficou vermelha por causa da névoa de sangue. Todos os edifícios num raio de 20 quilômetros da área desmoronaram por causa do ataque do elefante titã e uma cratera com mais de 200 metros de profundidade e 5 quilômetros de largura se formou ali. Ele matou mais de 10.000 monstros em um instante. Evan olhou para a figura imponente do titã elefante com um rosto cheio de espanto. Logo outros mortos-vivos das sombras e os monstros também entraram em confronto direto. Quando a luta começou, os mortos-vivos das sombras foram capazes de matar um grande número de monstros por causa de suas habilidades poderosas e alta classificação, mas à medida que a luta aumentava, os monstros começaram a dominá-los com seu número.
Os mortos-vivos das sombras de Evan mataram todos os monstros que se aproximaram deles, mas enquanto matavam os monstros, eles receberam muitos ataques lançados por milhares de monstros. Toda a cidade de Naflion foi iluminada por diferentes tipos de cores enquanto centenas de milhares de monstros usavam suas habilidades de ataque ao mesmo tempo. Apenas 3 minutos após o início da luta, Evan perdeu a conexão com um de seus mortos-vivos sombrios de classificação a mais. Em poucos segundos, mais 3 mortos-vivos das sombras foram mortos. Evan respirou fundo e usou sua mana para convocar de volta suas sombras mortas. Assim como ele usou sua mana para convocar de volta seus mortos-vivos sombrios, uma dor penetrante veio das profundezas de sua alma e ele quase cancelou a convocação no meio do caminho. Foda-se esse título podre, Evan amaldiçoou enquanto cerrava os dentes e convocava de volta todos os mortos-vivos das sombras que morreram agora há pouco. Depois de convocá-los, ele os enviou de volta ao campo de batalha e absorveu mais corpos de monstros para acalmar sua alma. A luta continuou da mesma maneira e Evan teve que convocar pelo menos 10 mortos-vivos das sombras a cada minuto. Mas depois de 20 minutos, Evan percebeu que a velocidade com que seus mortos-vivos sombrios estavam sendo mortos diminuiu bastante. Ele ficou encantado com isso porque estava quase a ponto de chorar depois de convocar tantos mortos-vivos das sombras. Mas sua alegria não durou muito porque ele logo percebeu outra desvantagem de não poder usar seus sentidos espirituais. Onde estão Damian e o Sonic Bat? Como ele não estava monitorando o campo de batalha com seus sentidos espirituais, Damian e Sonic Bat fugiram em algum momento. Fim do capítulo. Capítulo 554 Fuga, Parte 2. Que porra são esses monstros negros? Eu matei alguns deles, mas eles continuam voltando como se fossem imortais, o Sonic Bat disse com uma voz cheia de descrença enquanto voava para longe. Damian também tinha uma expressão de horror no rosto e ficava olhando para trás enquanto voava para longe. Não baixe a guarda. A pessoa que estava controlando aqueles monstros não estava com eles, então há uma grande possibilidade de que ele venha atrás de nós. O corpo inteiro do Sonic Bat estremeceu quando ouviu Damian. Apenas lembrar da cena em que Evan estava tirando a pele do leão dourado fez seu coração apertar. Tem certeza que essa pessoa pode nos ajudar? Ele perguntou com uma voz desesperada depois de lembrar o que aconteceu com o leão dourado. Damian perguntou com uma voz irritada ao se lembrar da pessoa para quem eles estavam indo. Sonic Bat ficou em silêncio depois de ouvir Damian, mas depois de um momento, ele falou com uma voz hesitante. Por que não? Por que não? Apenas fugir da cidade? Damian amaldiçoou interiormente quando ouviu Sonic Bat porque em sua situação atual, ele não pode nem fugir. Eu já sou procurado por todos os caçadores, então para onde você quer que eu fuja? Damian gritou interiormente e continuou a voar sem responder a Sonic Bat. Por causa do incidente na cidade de Naflion, todos os caçadores já sabem que ele está trabalhando com a Guilda das Trevas, então é impossível para ele ir para outras cidades depois de fugir. O único lugar para onde ele pode ir é a base da Guilda das Trevas, mas se ele decidir ir para lá sem completar a tarefa que recebeu desta vez, ele não tem certeza do que farão com ele. Droga, não tenho escolha a não ser esperar que essa pessoa seja capaz de nos ajudar, Damian pensou e logo ele e o Sonic Bat estavam a apenas alguns quilômetros do portão oeste. Justo quando eles estavam prestes a chegar lá, o cristal de comunicação de Damian tocou. Ele parou de voar e tirou o cristal do bolso. Onde está o exército de monstros que estava com você? Assim que aceitou a ligação, ouviu uma voz doce e calorosa que fez seu sangue ferver de excitação. Damian superou a vontade que estava sentindo e rapidamente contou tudo o que aconteceu anteriormente. Você pode lidar com ele, certo? Damian perguntou com uma voz esperançosa depois de contar tudo o que havia acontecido. Vendo o olhar esperançoso no rosto de Damian, o Sonic Bat ficou sem palavras. Esse cara é um idiota. O Sonic Bat realmente queria fazer essa pergunta. Eles acabaram de ver que havia 5 monstros de rank S e quase 100 monstros de rank a mais.
Além disso, todos esses monstros têm uma habilidade que pode trazê-los de volta mesmo que você os mate. Aos olhos de Sonic e Beth, não havia como a pessoa com quem Damian estava conversando poder ajudá-los. Mas o Sonic e Beth ficou chocado ao ouvir a resposta da pessoa. Isso é fácil. Eu posso te ajudar a se livrar dele. Os olhos de Damian brilharam ao ouvir isso, mas sua expressão caiu ao ouvir as próximas palavras da pessoa. Mas você terá que assumir a responsabilidade por isso, porque se eu ajudar você se livrar dele, não poderei lidar com os reforços de caçadores que chegarão aqui amanhã. Damian cerrou os dentes silenciosamente ao ouvir a pessoa, mas logo respirou fundo e acenou com a cabeça. Tudo bem, eu cuidarei dos reforços que estarão aqui amanhã. Apenas se livre desse maldito bastardo. Boa escolha, a pessoa que estava do outro lado do cristal disse com uma voz encantadora depois de ouvir Damian. Basta levar aquele cara para qualquer lugar dentro de 200 quilômetros do portão oeste e eu cuidarei dele. O que? Tanto Damian quanto Sonic e Beth ficaram surpresos quando ouviram isso. O que você quer dizer com trazê-lo para 200 quilômetros da área do portão oeste? Damian perguntou enquanto levantava a voz. Você é retardado? Eu disse a vocês para virem aqui porque fiz preparativos nesta área para cuidar dos reforços que virão amanhã. Se vocês não trouxerem esse cara para esta área, como devo cuidar de ele? A pessoa que estava do outro lado do cristal disse em voz baixa. Você está brincando com a gente. O Sonic Beth disse com uma voz estridente, esse cara tem 5 monstros Rank S e quase 100 monstros Rank a mais com ele. Como podemos trazê-lo aqui? Estaremos mortos no momento em que tentarmos brincar com ele. Morcego estúpido, não é problema meu, a pessoa disse, se vocês querem que eu cuide desse cara, traga-o aqui, se não, então vocês estão por conta própria. Sonic Beth queria dizer algo, mas antes que pudesse falar, a ligação foi cortada. Esse bastardo, de Sonic Beth amaldiçoou quando viu que a ligação foi cortada e olhou para Damian. E agora? Damian apenas olhou para o cristal de comunicação e não respondeu a Sonic Beth. Justo quando o Sonic Beth estava prestes a chamá-lo mais uma vez, ele guardou o cristal e respirou fundo. Uma expressão de resolução apareceu em seu rosto e ele tirou 3 itens de seu anel de armazenamento. Nunca pensei que teria que desperdiçar esses 3 artefatos preciosos por causa de um bastardo que não tem nem metade da minha idade, Damian murmurou após retirar os itens. 2 itens eram pergaminhos e o terceiro item era uma pequena bússola quebrada. Esses 3 itens são... Quando o Sonic Beth viu os itens nas mãos de Damian, uma expressão confusa apareceu em seu rosto. Damian ergueu a cabeça e sorriu friamente enquanto olhava na direção do exército das sombras. Esses 3 são os itens que nos levarão à vitória. Fim do capítulo. Capítulo 555 Dream Realm, Parte 1. Droga, embora eu tenha dito a Volak e Lightning Horse para irem atrás de Damian e Sonic Beth depois que a batalha começou, eles não conseguiram alcançá-los por causa desses bastardos que estão pulando em minhas sombras mortos-vivos sem se importar com suas vidas, disse Evan com uma voz frustrada depois de perceber que Damian e Sonic Beth escaparam enquanto ele estava focado em convocar de volta suas sombras mortas-vivas. Eles estavam se movendo em direção ao portão oeste mais cedo. Devo ir atrás deles? Evan pensou, olhando na direção do portão oeste da cidade. Mas depois de pensar na situação atual, ele balançou a cabeça. Em vez de correr o risco de ir atrás deles, eu deveria apenas me concentrar em eliminar os monstros e estabilizar a situação na cidade, Evan murmurou e mais uma vez convocou de volta 3 de seus mortos-vivos sombrios que foram mortos pelos monstros. Mesmo sem Damian e Sonic Beth, os monstros continuaram o ataque e não recuaram. Que porra está acontecendo aqui? Todos esses monstros estão drogados. Eles estão atacando como loucos, mesmo que seus líderes já tenham escapado. Evan disse com uma voz sem palavras quando a sombra morta-viva do Leão Dourado foi morta pelos ataques contínuos dos monstros. Ele convocou de volta o Leão Dourado novamente e o fardo de convocar de volta um morto-vivo das sombras de Rank S era muito maior do que convocar de volta mortos-vivos de Rank A+.
O tempo continua a passar e em pouco tempo, mais 2 horas se passaram. Durante essas 2 horas, o exército de quase 500 mil monstros encolheu para 200 mil. Sem a habilidade Anel da Morte de Evan, que pode facilmente cuidar de grandes grupos de monstros, não foi fácil para um pequeno número de mortos-vivos das sombras matar tantos monstros. O campo de batalha foi tingido de vermelho por causa do sangue e os cadáveres dos monstros foram espalhados por toda parte. Uma nuvem de névoa vermelha estava se formando no centro do campo de batalha e embora Evan estivesse a 20 quilômetros de distância do campo de batalha, ele ainda podia sentir o cheiro de sangue. Finalmente, meus mortos-vivos das sombras não estão morrendo como antes. Evan suspirou de alívio quando a taxa de mortalidade de seus mortos-vivos das sombras diminuiu bastante. Eu usei 70% da minha mana nas últimas 2 horas, disse Evan enquanto olhava para sua mana e ordenou que Ariel voasse em direção ao campo de batalha. Entre os 200 mil monstros restantes, a maioria deles variava do rank F ao rank B. Todos os monstros de alto escalão que faziam parte do exército já foram eliminados por seus mortos-vivos sombrios. Depois de subir ao campo de batalha, Evan esticou um dos dedos e ativou a habilidade de absorção de alma. Um pequeno ponto preto se formou na ponta de seu dedo e todos os orbes da alma que flutuavam acima dos cadáveres foram absorvidos por ele. Teria sido ótimo se eu pudesse refinar a energia das almas usando a habilidade Devorador de Energia, mas, infelizmente. Atualmente, Evan tinha centenas de milhares de almas e além de aumentar o poder de suas habilidades, ele não podia fazer nada com eles. Ele tentou refinar sua energia usando a habilidade Devoradora de Energia, mas não funcionou. Se Evan pudesse refinar a energia das almas, teria sido uma grande ajuda para ele, já que ele não precisava de tantas almas por enquanto. Eu deveria ir encontrar Nathan depois de limpar o campo de batalha. Ele pode ter mais informações sobre Sonic, Betty e Damian. Mais 30 minutos se passaram e o número de monstros foi reduzido para 50 mil. Todos os 50 mil monstros eram de baixo nível, então era muito fácil para seus mortos-vivos sombrios lidar com eles agora. Volak, agora que o número de monstros foi reduzido, Evan chamou Volak de volta. Mestre, assim como Evan o chamou, Volak apareceu diante dele como um fantasma. Com sua aparência de fantasma e entrada de tipo de filme de terror, ele definitivamente pode assustar qualquer criança de 5 anos, Evan pensou interiormente depois de ver como Volak apareceu de repente na frente dele. Vá para Westgate e procure por Damian e Sonic Betty. Evan não estava disposto a ir atrás de Damian e Sonic Betty porque tinha medo de que fosse uma armadilha. Mas isso não significava que ele iria deixá-los sozinhos. Mesmo que seja uma armadilha, ele ainda pode enviar mortos-vivos sombrios que não têm medo de nenhuma armadilha. Depois de receber o pedido de Evan, Volak saiu rapidamente de lá. Como um morto-vivo sombrio que foi criado pela fusão das almas de um Assassin Type Hunter e Shade Stalker, as habilidades de ocultação e busca de Volak eram de primeira qualidade. Vamos esperar e ver o que esses bastardos da Guilda das Trevas estão cozinhando desta vez, Evan murmurou para si mesmo enquanto observava Volak se movendo na direção do portão oeste. Enquanto Volak estava indo em direção ao portão oeste, Titã Elefante e outros mortos-vivos das sombras continuaram a eliminar os monstros restantes. 20 minutos depois que Volak saiu, todos os monstros foram finalmente mortos por seus mortos-vivos sombrios. Como seus mortos-vivos sombrios tinham resistência ilimitada, ele ordenou que eles limpassem o campo de batalha imediatamente, sem lhes dar qualquer descanso. Enquanto seus mortos-vivos sombrios limpavam o campo de batalha, Evan de repente sentiu algo e usou seus sentidos sombrios para se conectar com Volak. Quando sua visão se conectou com Volak, Evan ficou surpreso porque viu Sonic Betty parado na frente dele, mas em vez de atacar o Sonic Betty, Volak apenas ficou no mesmo lugar, sem fazer nada. Volak, Evan sentiu que algo estava errado e tentou ligar para Volak, mas sua expressão caiu quando Volak não respondeu a ele. O que está errado com ele?
Evan tentou olhar ao redor de Volak para ver se conseguia encontrar alguma coisa, mas além de Sonic e Betty que estava na frente de Volak, Evan não viu nada de estranho. Enquanto Evan tentava entender o que aconteceu com Volak, uma figura invisível que segurava uma bússola quebrada vinha rapidamente em sua direção. Fim do capítulo. Capítulo 556 Dream Realm, Parte 2. Volak. Evan tentou chamar Volak usando os sentidos das sombras, mas Volak apenas ficou no mesmo lugar sem responder a ele. O que diabos há de errado com ele? Evan franziu as sobrancelhas quando Volak não respondeu. Ele tentou ligar para ele mais algumas vezes, mas o resultado foi o mesmo. Ele está sendo afetado por alguma habilidade de ilusão. A maneira como Volak ficou parado em um lugar sem fazer nada levou Evan a suspeitar que Volak estava sendo afetado por uma habilidade de ilusão, mas ele não tinha certeza sobre seu palpite porque não podia acreditar que uma habilidade de ilusão pudesse afetar Volak dessa forma. Se o poder espiritual de uma pessoa for forte o suficiente, ela poderá facilmente se libertar das habilidades de ilusão. O poder espiritual de Volak é muito maior do que o de outros Rankers S porque ele foi criado usando a habilidade Soul Fusion, então aos olhos de Evan, com seu poder espiritual atual, Volak deveria ter sido facilmente libertado de uma habilidade de ilusão. Enquanto Evan se perguntava o que havia de errado com Volak, Damian, que estava completamente invisível, parou a alguma distância dele. Ele estava segurando uma bússola quebrada e um pergaminho na mão e a agulha quebrada da bússola apontava na direção de Evan. Que tipo de demônio é esse bastardo? Damian sentiu um arrepio na espinha quando olhou para o corpo do monstro, que se transformou em uma casca seca depois que Evan absorveu sua energia. Ele balançou a cabeça para clarear a mente e agarrou o pergaminho com força. Trocar rolagem. Você pode trocar de posição com uma pessoa marcada após ativar este pergaminho. No passado, quando Damian concluiu uma masmorra de classificação A, ele recebeu 2 pergaminhos como recompensa. Um pergaminho era Mark Scroll e o segundo Scroll era Switch Scroll. Anteriormente, ele usou Mark Scroll em Sonic Bet que ainda está voando acima de Westgate. Depois de marcar o Sonic Bet usando o Mark Scroll, ele usou a bússola que ele havia retirado anteriormente para procurar por Evan. Campus of Vengeance, Broken, mostre a imagem de seus inimigos para o Campus of Vengeance e ela pode ajudá-lo a procurar sua localização. A atual Campus of Vengeance está quebrada e muitas de suas habilidades estão seladas. Por causa da condição quebrada, você pode usar o Campus of Vengeance apenas mais 2 vezes. Agora só preciso usar esse pergaminho nele e trocar sua posição com Sonic Bet. Damian pensou e respirou fundo. Todo o seu corpo estava encharcado de suor frio porque ele sabia que se falhasse aqui, certamente estaria condenado. Ele superou o medo que estava sentindo por causa de tantos mortos-vivos das sombras e ativou o pergaminho de troca infundindo um pouco de sua mana nele. Assim que ele infundiu sua mana no pergaminho, sua invisibilidade desapareceu e ele apareceu 10 metros atrás de Evan. No momento em que Damian ativou o pergaminho infundindo sua mana, Evan reagiu e olhou para trás. Embora ele não tenha sido capaz de sentir Damian antes porque sua alma estava danificada, a sensibilidade de Evan em relação à mana ainda era muito alta por ter comido Mana Affinity Fruit no passado. Então, no momento em que Damian ativou o pergaminho, Evan foi capaz de senti-lo. Damian ficou chocado quando viu Evan reagir tão rapidamente e rapidamente jogou o interruptor em sua direção. Damian estava a apenas 10 metros de distância dele, então o pergaminho chegou na frente de Evan em um instante. Evan tentou se afastar usando sua habilidade de andar no vento quando viu o pergaminho vindo em sua direção, mas não foi capaz de ativar a habilidade a tempo por causa de sua alma ferida. F*K, Evan amaldiçoou interiormente antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, a energia que saía do pergaminho o engolfou e ele desapareceu das costas de Ariel. Gritar. Ariel gritou com raiva quando Evan desapareceu de suas costas e tentou atacar Damian. Mas antes que pudesse atacar Damian, o espaço acima dele ficou desordenado e a figura gigante do Sonic Bet apareceu lá. Você conseguiu?
Depois de chegar lá, Sonic Bat imediatamente olhou para Damian porque queria perguntar se ele conseguiu mandar embora Evan, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a intenção de matar preencheu todo o ambiente. O Sonic Bat sentiu um arrepio na espinha e rapidamente olhou para o chão. Quando olhou para o chão, o Sonic Bat viu todos os mortos-vivos das sombras de Evan que estavam presentes olhando para ele e Damian com olhos assassinos. Idiota, se você não quer morrer, use o pergaminho de fuga. O Sonic Bat ouviu a voz desesperada de Damian e o viu esmagando um pergaminho de fuga com o rosto pálido. Esse bastardo! O Sonic Bat ficou surpreso quando viu que Damian já havia escapado e também usou um pergaminho de fuga para salvar sua vida. Rugido! Os rugidos furiosos dos mortos-vivos das sombras encheram a cidade de Naflion quando Damian e Sonic Bat escaparam, mas todos eles logo olharam na direção do portão oeste porque podiam sentir a presença de Evan de lá. Sem limpar o campo de batalha, todos os seus mortos-vivos sombrios correram em direção ao portão oeste. Ao ser teletransportado pelo pergaminho, Evan se viu na frente de Volak. Isso, Evan ergueu uma sobrancelha quando viu que estava parado na frente de Volak. Ele estava prestes a explorar os arredores quando de repente o mundo ao seu redor começou a ficar branco. Os edifícios da cidade, Volak e tudo o que estava ao seu redor desapareceram. Que diabos está acontecendo aqui? Evan ergueu a guarda ao máximo e olhou em volta com cautela. Mas de repente ele percebeu algo e seu rosto ficou pálido. Por que há rachaduras no meu corpo? Do peito ao estômago, o corpo de Evan estava cheio de rachaduras, como se fosse quebrar a qualquer momento. Então você finalmente está aqui. Bem quando Evan estava em pânico por causa de sua situação estranha, ele ouviu uma voz doce vindo de trás dele. Quando ouviu a voz doce, Evan sentiu arrepios por todo o corpo. Ele pulou para longe do lugar onde estava e rapidamente olhou para trás. Quando ele olhou para trás, apenas uma frase saiu de sua boca. Eu sei que foi uma armadilha. Fim do capítulo. Capítulo 557 Dream Realm, Parte 3. Quando Evan se virou depois de ouvir a voz, ele viu uma garota pairando a alguma distância dele. A garota tinha duas asas da cor do arco-íris nas costas e um rosto lindo que poderia hipnotizar qualquer um. Evan ficou chocado depois de ver um rosto tão lindo e sentiu uma sensação borbulhante em seu coração, mas no segundo seguinte, ele sentiu um arrepio repentino percorrendo sua espinha e voltou a si. Depois de voltar a si ao olhar para a garota com atenção, ele finalmente entendeu por que sentiu o frio repentino mais cedo. É você, o personagem Trap. A pessoa com as asas de arco-íris e o rosto lindo não era outro senão Noah. Personagem armadilha? Quando Noah ouviu Evan, ele inclinou a cabeça de uma maneira fofa. Esse bastardo! Evan queria dar um tapa em Noah por agir de forma fofa na frente dele, mas ele se conteve porque queria entender sua situação primeiro. Ele respirou fundo algumas vezes para se acalmar e fez a pergunta que o estava incomodando. O que é este lugar? Ei, não tivemos a chance de conversar quando nos vimos durante o torneio. E agora que tivemos a chance de conversar, você está fazendo uma pergunta tão inútil. Noah fez beicinho e disse com uma voz triste. Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir Noah porque não conseguia entender o que esse cara estava tentando alcançar se comportando assim. Depois de analisar algumas coisas nesse curto espaço de tempo, Evan teve certeza de algumas coisas. Primeiro, Noah era definitivamente um Rank S e a única maneira de se tornar um Rank S em tão curto período de tempo era. Assim como Amara, ele se fundiu com um monstro Rank S. Embora Evan não tivesse certeza do que tipo de monstro com o qual Noah costumava se fundir, ele poderia dizer que não era um monstro normal. Ele pode ter se fundido com um monstro que é compatível com seu estranho, Dream Beauty Physique, Evan pensou interiormente enquanto olhava para o arco-íris como as asas de Noah. A segunda coisa da qual ele tinha certeza era que neste mundo branco, ele e Noah não existiam com seus corpos físicos. Muitas coisas o levaram a essa conclusão, mas a principal foram as rachaduras que se estendiam do peito até o estômago.
Ele tinha certeza de que essas rachaduras eram lesões em sua alma, porque ele podia sentir a dor familiar que vinha dessas rachaduras. Se este é realmente um lugar onde eu tenho que lutar em minha forma de alma, então estou realmente fodido. Evan amaldiçoou interiormente e tentou convocar seus mortos-vivos sombrios, mas assim como ele esperava, ele não foi capaz de convocá-los. E foi só uma das coisas porque logo ele percebeu que não conseguiria nem usar suas outras habilidades. Ele tentou ativar a corrente de gelo, a velocidade temporal e algumas outras habilidades, mas nada funcionou. Você terminou? De repente, Evan ouviu a voz de Noah e o viu olhando para ele com um sorriso no rosto. Você deveria parar de perder seu tempo porque não pode usar suas habilidades aqui. Evan parou de tentar usar suas habilidades e perguntou friamente a Noah. O que é este lugar? Essa é uma boa pergunta, mas, Noah parou de sorrir e desceu do céu, porque eu deveria te contar alguma coisa sobre este lugar. As expressões de Evan não mudaram quando ouviu Noah, mas interiormente ele estava amaldiçoando toda a sua família. Que tipo de vilão é esse cara? Em tal situação, ele não deveria se gabar de suas habilidades e me dizer que tipo de lugar é esse. A propósito, você não está sozinho aqui. De repente Noah disse e acenou com a mão. Assim como ele acenou com a mão, um cubo azul transparente apareceu na frente dele. Quando Evan viu o que havia dentro do cubo azul, ele estreitou os olhos. Volak. Volak estava acorrentado dentro do cubo transparente. Nunca vi um monstro como este. É muito parecido com o Shade Stalker, mas ainda existem algumas diferenças. Noah disse enquanto olhava para Volak com grande interesse no rosto. Até mesmo Volak está em sua forma de alma. Olhando para Volak, que também estava em sua forma de alma, Evan de repente pensou em algo. Estamos em um sonho, certo? Ao ouvir as palavras de Evan, Noah parou de olhar para Volak e olhou para ele com uma expressão de surpresa. No início, Evan não tinha certeza sobre seu palpite e só disse isso por causa do nome do físico de Noah, mas depois de ver a expressão de surpresa em seu rosto, Evan sabia que ele estava certo. Estou surpreso que você tenha conseguido adivinhar, mas, Noah disse e acenou com a mão. Assim como ele acenou com a mão, o mundo branco começou a mudar. Você não está totalmente correto. Rios começaram a fluir deles. Evan ficou chocado ao ver tal cena e não foi capaz de dizer nada. Não estamos em um sonho, mas em uma dimensão diferente chamada Reino dos Sonhos. Respire fundo. Apenas uma pergunta veio à sua mente depois de ouvir Noah. Reino dos Sonhos, este lugar é algo semelhante ao Reino das Sombras. Neste mundo, você perdeu o controle sobre sua vida. Noah ignorou a expressão chocada de Evan e bateu um pé no chão. Assim que ele bateu no chão, rumble, o chão começou a tremer. Embora eu possa sentir que você é muito poderoso e não posso lutar contra você se lutarmos no mundo exterior. Boom! O chão atrás de Noah foi aberto. Aspas. Mas neste mundo, as coisas são completamente diferentes porque eu sou o Deus aqui. Uma cobra gigante com mais de 200 metros de altura e liberando uma aura ainda mais forte que o Rank S saiu do chão e ficou atrás de Noah. Aqui, posso invocar monstros que são ainda mais fortes que os S-Rankers e dar-lhes qualquer habilidade que eu quiser. Noah estalou o dedo e a cobra ficou coberta de fogo. Ele estalou o dedo uma segunda vez e a cobra de fogo se transformou em uma cobra de gelo. Seja fogo ou gelo, posso controlar tudo aqui. Então, Noah disse e sorriu encantadoramente para Evan. Não importa mesmo se você descobrir onde está, porque você ainda vai morrer aqui. Fim do capítulo. Capítulo 558 Dream Realm, parte 4. Uau! Droga! Evan pulou para o lado e mal se esquivou de uma lâmina de vento que tinha dezenas de metros de comprimento. Silvo! A cobra gigante de 200 metros de comprimento sibilou alto, vendo Evan se esquivar da lâmina do vento e persegui-lo. Vamos, deve haver algo que eu possa usar. Enquanto evitava os ataques da cobra gigante, Evan tentava usar suas habilidades uma por uma, esperando que algo funcionasse.
Sabe, em vez de ser um caçador, você deveria ter se tornado um palhaço de circo porque é muito divertido de assistir, Noah disse em voz alta enquanto mastigava a pipoca. Ele estava parado em frente ao cubo azul no qual Volak estava acorrentado e observava tudo com um sorriso no rosto. Evan ignorou as palavras zombeteiras de Noah e continuou a se esquivar dos ataques da cobra gigante. Silvo. De repente, a cobra sibilou alto e abriu a boca. Assim que abriu a boca, uma esfera vermelha começou a se formar em sua boca. Evan sentiu a temperatura ao seu redor começar a subir e olhou para trás. Essa merda de novo não, ele praguejou em voz alta e aumentou sua velocidade de corrida. Logo a esfera vermelha atingiu 30 centímetros de diâmetro. Assim que atingiu 30 centímetros de diâmetro, a cobra sibilou mais uma vez e disparou em direção a Evan. Evan sentiu um perigo fatal vindo de trás dele e imediatamente reuniu toda a sua força nas pernas. Ele pressionou os pés no chão e com todas as suas forças saltou para longe de sua posição. Assim que ele pulou, boom! A esfera de fogo vermelha disparada por Giant Snake explodiu no local onde ele estava há pouco. ARGHH, um grunhido doloroso escapou da boca de Evan e suas costas ficaram totalmente chamuscadas. As ondas de choque da explosão o atingiram com força e ele foi lançado voando para longe. A dor que vinha de sua alma aumentou ainda mais e ficou difícil para ele manter o foco. Embora o processo fosse lento, Evan podia sentir que as rachaduras presentes em sua alma aumentavam lentamente cada vez que ele era atingido por um ataque. Silvo. A cobra não deu a Evan nenhuma chance de descansar e imediatamente rastejou em direção a ele depois que ele foi atirado para longe. Dá um tempo, seu maluco. Evan xingou em voz alta, vendo a cobra vindo em sua direção com a boca aberta. Ele se levantou com dificuldade e mais uma vez começou a fugir com as pernas trêmulas. Cara, isso está ficando chato. Achei que você me daria uma chance de usar todo o meu poder, já que todo mundo estava falando sobre o quão poderoso você era, mas honestamente. Noah disse e balançou a cabeça. Acabe com ele rápido, não quero perder mais tempo aqui. Silvo. Ao ouvir Noah, a cobra sibilou alto e seus olhos amarelos ficaram vermelhos. Evan sentiu a aura da cobra começar a aumentar e sua expressão mudou. Ele ainda estava tentando usar suas habilidades uma por uma e uma de suas habilidades finalmente funcionou. Mas essa habilidade era completamente inútil em sua situação atual. O que diabos eu devo fazer com minha habilidade de sentidos de sombra? Dizer aos meus mortos-vivos sombrios que vou morrer. Evan amaldiçoou baixinho quando a habilidade que funcionou foi os sentidos das sombras. De repente, o chão sob seus pés começou a tremer. Sem pensar duas vezes, Evan imediatamente pulou para longe de sua posição, mudando a direção da corrida. Assim que ele pulou para longe, espinhos afiados da terra saíram do lugar onde ele estava há pouco. Ele olhou para trás e viu que a cobra gigante se aproximava rapidamente. Embora Evan estivesse em sua forma de alma, ele começou a suar porque sabia que a situação estava ficando completamente fora de controle. Se não fosse por esse maldito reino dos sonhos. Evan evitou mais um ataque da cobra gigante e tentou pensar em algo que ele pudesse usar aqui. Espere, de repente, algo clicou na mente de Evan e ele olhou ao redor, se esta for uma dimensão diferente de... Ele usou seus sentidos de sombra e contatou Gobu que ainda estava na masmorra de Astrat City. Depois de contatá-lo, Evan imediatamente pediu que ele compartilhasse sua habilidade inata de Eyes of the Abyss com ele. Quando Gobu ouviu a ordem de Evan, ele parou de compartilhar sua habilidade, Eyes of the Abyss, com Elysia e a compartilhou com Evan através de sua conexão. Como Eyes of the Abyss era uma habilidade inata, Evan foi capaz de usá-la mesmo estando no Dream Realm. Seus olhos começaram a girar como vazios e de repente o mundo ao seu redor mudou mais uma vez. Diz quando Evan olhou para o Dream Realm usando Eyes of the Abyss, ele ficou completamente atordoado. Pastagens, montanhas, árvores, rios. Tudo ao seu redor desapareceu mais uma vez.
Com Eyes of the Abyss, agora ele estava vendo uma pequena área de cerca de 5 quilômetros que estava cheia de um tipo estranho de energia. Além desta pequena área, o mundo inteiro era branco puro. Swish! Enquanto Evan ainda observava o mundo ao seu redor, a cobra que o perseguia usou sua longa cauda e chicoteou-o. K. Evan ficou atordoado por ver um mundo tão estranho depois de usar Eyes of the Abyss, então ele não foi capaz de se esquivar do ataque e foi atingido pelo ataque de cauda. Enquanto estava no ar, Evan percebeu que algumas cordas estavam presas ao seu corpo que ele não conseguia ver antes. Mas essas cordas ficaram visíveis por causa de Eyes of the Abyss. Quando Evan seguiu essas cordas, ele viu que elas saíam do corpo de Noah. Ao mesmo tempo, ele notou um pequeno orbe girando acima do cubo azul transparente no qual Volak estava acorrentado. O pequeno orbe liberava continuamente a estranha energia que preenchia os 5 quilômetros da área ao seu redor. Baque. Com um baque alto, Evan caiu do céu. Embora sua alma tenha sido ainda mais danificada pelo ataque de Snake, Evan não se importou com isso e se levantou com as pernas trêmulas. Deus deste mundo, minha bunda. Evan murmurou em voz baixa e cobriu a mão direita com seu poder espiritual. Esse filho da puta nada mais é do que um inquilino aqui. As rachaduras na alma de Evan causaram uma dor aguda quando ele usou o poder espiritual diretamente, mas ele não se importou com isso e usou a mão coberta de poder espiritual para cortar as cordas que estavam conectadas ao seu corpo. Swish! Com apenas um golpe, todas as cordas conectadas ao seu corpo foram cortadas. No momento em que todas as cordas foram cortadas, Evan sentiu que uma restrição havia sido retirada dele. Noah ficou surpreso quando Evan cortou todas as cordas que estavam presas ao seu corpo e seus olhos se arregalaram. Mesmo depois que as cordas foram cortadas, Evan sabia que não poderia usar nenhuma de suas habilidades. Mas ele não se importou porque já sabia o que poderia fazer agora que aquelas cordas foram cortadas. Carnificina, ele disse e seu poder espiritual aumentou. ARGHH, ele gritou de dor ao sentir as rachaduras em sua alma aumentando por causa do uso de seu poder espiritual. Mas à medida que ele usava mais seu poder espiritual, a carnificina começou a se materializar em sua mão. Fim do capítulo. Capítulo 559 Dream Realm, Parte 5. Evan caiu de joelhos e ofegou pesadamente. Todo o seu corpo estava encharcado de suor frio e a dor que vinha de sua alma era simplesmente insana. Até mesmo usar suas habilidades normais era difícil para ele por causa de sua alma ferida, mas agora mesmo, ele usou diretamente o poder espiritual de sua alma. O fardo de usar seu poder espiritual com sua alma danificada era muito maior do que usar suas habilidades normais. Rápido, Matthew, Noah gritou com uma voz urgente depois de ver Evan materializando carnificina usando seu poder espiritual. Silvo. Ao ouvir o comando de Noah, a cobra gigante sibilou alto e saltou em direção a Evan com a boca aberta. Uma esfera de fogo começou a se formar em sua boca aberta e a temperatura do ambiente aumentou repentinamente. Evan olhou para cima com o rosto pálido por causa da dor, mas mesmo que seu rosto estivesse pálido, ele ainda tinha um largo sorriso no rosto. Pare de sibilar, seu filho da puta, Evan rugiu alto e uma bala se materializou em sua mão esquerda. Relâmpagos de sangue estalavam ao redor da bala e liberavam uma aura ameaçadora. Ele apontou a carnificina para a cobra gigante que ainda estava no ar depois de pular em sua direção e carregar a bala. Assim que ele carregou a bala, relâmpagos de sangue começaram a girar em torno do cano do carnificina. Criar uma bala com propriedades de raio de sangue colocou um fardo ainda maior em sua alma, mas Evan a ignorou completamente. A esfera de fogo na boca da cobra atingiu 50 centímetros de diâmetro em um instante e estava prestes a atirar quando Evan apertou o gatilho do carnificina. Assim que ele apertou o gatilho. Crackle. Bang. Uma bala coberta de relâmpagos de sangue foi em direção à boca aberta da cobra gigante. Antes que a cobra pudesse reagir, a bala perfurou a esfera de fogo que girava em sua boca e se moveu ainda mais para dentro de seu corpo. Estalar.
O raio de sangue reagiu no momento em que entrou em contato com a esfera de fogo e... Boom! A esfera de fogo explodiu dentro da boca da cobra gigante. A bala que entrou na cobra também reagiu e destruiu seu corpo por dentro. Thump! Com um som alto e forte, a cobra gigante caiu na frente de Evan depois de ser atingida pela bala de sangue. A cobra agora estava faltando a parte superior do corpo e estava desaparecendo lentamente. ARGHH, Noah gritou de dor no momento em que a cobra gigante foi destruída e caiu de joelhos. Seu rosto ficou pálido e ficou difícil para ele respirar. Evan não ficou surpreso ao ouvir o choro doloroso de Noah. A cobra foi feita com o poder espiritual de Noah, então era normal que ele recebesse uma reação depois de ser destruída. Ele queria aproveitar a situação enquanto Noah ainda estava fora, então cerrou os dentes e criou outra bala relâmpago de sangue. No momento em que ele usou o poder espiritual para criar outra bala, as rachaduras em sua alma aumentaram e o dano aumentou para 10%. 10% de dano à alma significa que ele estava basicamente 10% morto. No momento em que o dano à sua alma atingiu 10%, Evan sentiu o mundo ao seu redor começar a ficar branco e ficou difícil para ele se concentrar em qualquer coisa. Ele se deu um tapa para se livrar da tontura que estava sentindo e carregou a bala relâmpago de sangue. Ele usou Eyes of the Abyss e apontou o Carnage para o Core of Dreamrealm que estava girando logo acima do cubo azul no qual Volak estava acorrentado. Droga, Evan se sentiu frustrado porque não foi capaz de mirar, provavelmente devido ao dano em sua alma. Mas depois de alguns segundos, ele finalmente ajustou Carnificina corretamente e apertou o gatilho. Bang! Noah ainda estava de joelhos diante do cubo azul. Quando ouviu o som de outra bala sendo disparada, pensou que vinha em sua direção. Mas quando ele viu o raio de sangue indo em direção ao núcleo do Dreamrealm que deveria ser inviável, seu rosto ficou vermelho de raiva. Não mexa comigo, seu bastardo, ele rugiu alto de raiva e seu poder espiritual surgiu. Uma pressão poderosa encheu todo o Dreamrealm e a bala que estava prestes a atingir o núcleo foi instantaneamente destruída. F*K, o rosto de Evan ficou pálido porque desta vez ele recebeu uma reação quando a bala feita de seu poder espiritual foi destruída. Como você ousa tentar destruir meu mundo? O poder espiritual de Noah continuou a aumentar e Evan sentiu uma pressão sufocante engolfando os arredores. Ele usou um pouco de seu poder espiritual e se cobriu com ele. Mas mesmo depois de se cobrir com o poder espiritual, Evan ainda sentia a pressão que Noah estava liberando. Eu sou o Deus deste mundo. Você deveria ter morrido obedientemente quando eu lhe dei a chance antes, como você ousa ir contra mim em meu próprio mundo? Noah rugiu alto e dezenas de cordas que estavam presas a Evan mais cedo foram disparadas novamente do corpo dele. Essas cordas mais uma vez, Evan se esquivou de todas as cordas que Noah atirou em sua direção e tentou pensar em algo. Apenas por sentir a pressão que Noah estava liberando, ele poderia dizer que seu poder espiritual era atualmente muito maior do que o dele. Parece que este mundo está aumentando seu poder para que ele possa controlar tudo aqui. Evan cerrou os dentes e usou mais poder espiritual para se esquivar das cordas. Você é uma marionete que existia para meu entretenimento. Então pare de correr por aí já. De repente, todas as cordas que Noah atirou em sua direção começaram a se mover como cobras e ficou difícil para Evan evitá-las. Droga, só se minha alma não estivesse danificada. Evan começou a perder o foco porque usar a energia espiritual não era fácil para ele em sua condição atual. Eu preciso fazer alguma coisa. De repente Evan pensou em algo e parou de se esquivar. Você finalmente terminou, seu bastardo, Noah gritou com uma voz animada ao ver Evan parar de se mover e pensou que ele tinha desistido. As dezenas de cordas foram imediatamente em sua direção e estavam prestes a se prender a ele. Mas quando eles estavam prestes a se apegar a ele, Evan murmurou algo em voz baixa. Assim como ele murmurou, ... Bang! O cubo azul transparente que estava atrás de Noah explodiu. Fim do capítulo. Capítulo 560 Dreamrealm, parte 6.
Quando Evan usou os olhos do abismo e viu a pequena área que estava preenchida com a energia estranha, ele não entendeu o que era aquela pequena área ou qual era a energia estranha que estava preenchendo a área. Mas quando ele foi lançado ao ar por causa do ataque da cauda da serpente gigante, ele finalmente entendeu algumas coisas. Ele já sabia que Noa havia usado seu poder espiritual para invocar a serpente gigante. Na verdade, depois de ver como Noa convocou a serpente gigante, ele também tentou invocar ou criar algo usando seu poder espiritual. Mas além de cobrir seu corpo com seu poder espiritual, ele não foi capaz de fazer nada. Ele não sabia por que não era capaz de invocar ou criar coisas como Noa usando seu poder espiritual, mas tinha certeza de uma coisa. Cada vez que ele tentava invocar ou criar algo usando seu poder espiritual, ele sentia que estava faltando alguma coisa. E depois de ver a estranha energia que preenchia a pequena área, ele finalmente entendeu o que estava faltando. Com a ajuda de Eyes of the Abyss, Evan percebeu que além do poder espiritual, Noa também estava usando a energia estranha que preenchia a área. A serpente gigante foi feita a partir da combinação de seu poder espiritual e da energia estranha que enchia a área, e ao contrário de Noa, que foi capaz de transformar livremente seu poder espiritual a partir de energia estranha, Evan não foi capaz de fazer isso. A razão para isso foram as cordas que saíam do corpo de Noa e estavam presas a ele. Essas cordas o impediam de usar a energia que preenchia aquela pequena área. Cada vez que ele tentava invocar ou criar algo, essas cordas absorveriam a estranha energia que estava ao seu redor e a enviariam para Noa. Depois de ver todas essas coisas, não foi difícil para Evan descobrir algumas coisas sobre o reino dos sonhos. Primeiro, a pequena área preenchida com a energia estranha era o único lugar que estava sob o controle de Noa. A razão para isso foi porque fora desta pequena área, Evan não conseguia ver a energia estranha. E sem essa energia estranha, Noa não seria capaz de fazer nada aqui, assim como Evan não foi capaz de fazer nada até agora. Depois de saber que Noa só pode controlar esta pequena área, Evan pensou em escapar de lá. Mas depois de considerar algumas coisas, percebeu que escapar daquela pequena área poderia ser ainda mais perigoso. Embora Noa estivesse apenas se gabando de que poderia controlar todo o reino dos sonhos, o fato de que era uma dimensão diferente ainda era verdade, e escapar daquela área sem saber sobre a dimensão era apenas uma tolice. O que aconteceria se ele escapasse daquela área e se perdesse? Ele não ficaria preso aqui para sempre? E se houver outras criaturas dimensionais poderosas à espreita lá fora? Se ele tivesse decidido deixar aquela área, havia muitas coisas incertas que poderiam ter acabado com sua vida. Então a única coisa que ele conseguiu pensar foi escapar do Dream Realm sem sair daquela área. E foi então que ele percebeu o pequeno orbe que girava acima do cubo no qual Volak estava acorrentado. O cubo tinha apenas 10 centímetros de diâmetro e liberava continuamente a energia que preenchia a pequena área. Por causa da habilidade dos olhos do abismo que o ajuda a perceber a verdade oculta e a aura mágica, Evan descobriu que o orbe era na verdade o núcleo da área que estava sob o controle de Noa. E se ele destruir esse núcleo com sucesso, ele pode escapar deste reino dos sonhos. É por isso que ele criou Carnificina depois de destruir as cordas que estavam presas a ele, porque era a única arma que poderia destruir o núcleo à distância. Infelizmente, as coisas não correram de acordo com seus planos. Embora ele soubesse, por algum motivo, que o poder espiritual de Noa estava fora dos limites nesta dimensão de sonho, ele não esperava que fosse tão alto. Apenas liberando seu poder espiritual ao seu limite máximo, ele destruiu a bala que havia disparado em direção ao núcleo. Droga, parece que seu Dream Beauty Physique é a razão pela qual seu poder espiritual é tão alto neste reino, Evan amaldiçoou enquanto se esquivava das cordas que vinham em sua direção. Quando ele estava em apuros, Evan de repente pensou em sua habilidade de senso de sombra que ele foi capaz de usar antes. Consegui usar a habilidade sentido da sombra porque não exigia que eu usasse mana, já que esse é o caso, Evan pensou e parou de se esquivar das cordas que vinham em sua direção. Quando ele parou de se mover,
as cordas que Noah disparou o cercaram por todos os lados. Evan ignorou completamente as cordas que vinham em sua direção e olhou para Volak que estava acorrentado dentro do cubo azul transparente. Possessão das sombras. Assim como o sentido das sombras, ele não precisa de mana para usar a habilidade Possessões das Sombras. A única coisa que ele precisava era de uma sombra morta-viva que pudesse usar para se fundir consigo mesmo. Então no momento em que ele usou a habilidade Possessão Sombria, bang! Volak se transformou em fumaça preta e o cubo azul explodiu. Noah se assustou quando o cubo explodiu porque ele estava bem na frente dele. Ele estava prestes a se virar para olhar o cubo quando viu uma massa de fumaça preta avançando em direção a Evan. Antes que ele pudesse entender o que era a fumaça preta, ela chegou na frente de Evan e entrou em seu corpo. Swish! N. As cordas que Noah atirou também chegaram à frente de Evan e se prenderam a ele. Noah ficou confuso com a fumaça preta, mas um sorriso apareceu em seu rosto quando viu que as cordas estavam mais uma vez presas a Evan. Agora você está acabado. Essas cordas são muito mais fortes do que underscore. Boom! Noah queria zombar de Evan, mas suas palavras atingiram sua boca quando uma aura espiritual aterrorizante irrompeu do corpo de Evan. Noah deu um passo para trás por causa da aura poderosa que Evan estava liberando e observou com os olhos bem abertos enquanto a aparência de Evan começava a mudar. Seu cabelo preto ficou branco e atingiu a cintura. Sua altura aumentou para 3 metros e seu corpo ficou muito magro, quase parecendo um esqueleto. Sua pele ficou pálida e acinzentada e suas mãos se transformaram em longas garras. O rosto de Evan estava coberto por seus longos cabelos brancos, então Noah não foi capaz de ver seus olhos, mas só de olhar para sua aparência fantasmagórica, Noah sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Contanto que eu não exagere, devo ser capaz de lidar com ele sem causar mais danos à minha alma. Evan pensou depois de sentir seu atual poder espiritual e cortou com suas mãos em forma de garras. Swish! Com um único golpe, todas as cordas que estavam presas ao seu corpo foram cortadas. Noah ficou chocado ao ver que Evan destruiu as cordas facilmente porque as tornou muito mais fortes do que antes. Enquanto Noah ainda estava em choque, Evan usou suas garras para afastar seus cabelos brancos, revelando seus olhos amarelo claros. Quando Noah olhou para aqueles olhos amarelos claros que giravam como vazios rodopiantes, ele sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Seus instintos lhe diziam para fazer algo rapidamente ou tudo acabaria. Depois de se fundir com um monstro, os instintos de Noah ficaram muito mais fortes do que antes, então ele confiou totalmente neles. Sem qualquer hesitação, ele usou uma grande quantidade de seu poder espiritual. Assim como ele usou uma grande quantidade de seu poder espiritual. Rumble. O reino dos sonhos começou a tremer e no segundo seguinte. Roar. Rugidos de monstros reverteram em todo o reino dos sonhos quando mais de 20 monstros que estavam liberando a aura de monstros Rank S apareceram na frente de Noah. Evan olhou para tudo sem qualquer expressão no rosto, mas logo um largo sorriso apareceu em seu rosto pálido. Ele fechou os olhos e deixou sua imaginação otaku correr solta. Bang! Seu poder explodiu e Evan perdeu mais de 50% de seu poder espiritual em um instante. Estrondo. O reino dos sonhos mais uma vez tremeu e no segundo seguinte, um Gundam gigante apareceu atrás de Evan. Que comece a luta, disse Evan e se teletransportou para dentro da cabine do robô gigante. Fim do capítulo. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, Sócrates.